Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que acompanha pela internet. Vamos dar início, então, a mais uma atividade de exposição do Evangelho segundo o Espiritismo. Jason vai expor para nós hoje o capítulo 18, muitos dos chamados e poucos dos escolhidos. Num segundo momento, nós teremos os passes para quem desejar. Para o pessoal que está em casa e não pode vir, não consegue estar presente para receber o passe, e está alguma dificuldade mais aguda na sua vida, passando por algum problema mais intenso, pode separar uma uma garrafinha com água filtrada ou fervida, que a espiritualidade superior ao longo da exposição, vendo em nós receptividade, nos auxilia fluidificando a água, que funciona como um passe residual que a gente pode consumir nos próximos dias. Auxilia nas nossas lutas com ânimo, bem? Para o pessoal que está aqui presente, a todos escolham em deixar os problemas lá fora, para que possam absorver tudo que vai ser dito aqui da melhor maneira, enquadrar em todas que se recolham intimamente, olhando para dentro de si, fazendo uma prece ou me acompanhando. Senhor, chegamos aqui ou te procuramos muitas vezes porque estamos em dificuldade. Nosso coração conturbado, a mente confusa, as ideias em desalinho, preocupações, tribulações, e viemos em busca de respostas. Saibamos aproveitar todas as oportunidades, principalmente nessa noite, para que compreendamos mais profundamente o significado da vida, o sentido da nossa existência, a grandeza dos seus valores, que tenhamos coragem de carregar as nossas cruzes, não como quem espera um milagre, mas como quem luta e age por se transformar, por adquirir novos valores, melhores sentimentos, mais equilíbrio, mais paz, seguindo contigo. Seja boa atividade. Boa noite, pessoal. Agora sim. Então é esse o capítulo, muitos chamados, poucos escolhidos. Foi uma frase dita por Jesus, mas o importante é a gente entender por que que ele disse isso, porque senão parece que ele está fazendo um processo de limitação, como se dentro da própria, partindo do próprio Deus, houvesse algo que dissesse que deveriam ser poucos os escolhidos, como se fosse para alguns e não para todos. E mais que isso, o que que é isso? O que que é ser escolhido? Será que é Deus que vai lá e olha, identifica alguma característica no indivíduo? É porque ele vai lá e cumpre um determinado ritual, ele frequenta uma religião, ele faz determinadas coisas externas que o caracterizam, aí Deus simpatiza com ele e o escolhe? É assim que a gente tem pensado, é assim que essas ideias nos têm chegado. A gente procura agradar a Deus. E agradar a Deus significa, para muitos, exatamente esse processo externo. Frequentar lugares,
fazer coisas, fazer orações, repetir palavras. E não é. Vocês vão ver, pela própria estrutura das parábolas da Bíblia, não é. A relação de escolha, ela se dá pela capacitação do indivíduo. É uma coisa muito simples até de entender. Vocês têm uma empresa, vocês querem contratar alguém para trabalhar na empresa de vocês. Quem vocês vão escolher? Vocês vão escolher as pessoas que tenham capacitação. As pessoas que não tenham capacitação, que queiram o cargo para ganhar o salário, mas não saibam fazer aquilo para que elas estão sendo contratadas, elas não merecem o salário, elas não merecem o emprego. Então, nessa analogia, é a mesma situação. Sendo que na vida não há um limite de vagas. Está aberto a todo mundo. Desde que o indivíduo se coloque nessa situação de capacitação, na busca pela capacitação, que foi o capítulo da semana passada. O título era Sede Perfeitos. Sede é uma conjugação imperativa, falando da necessidade do indivíduo se impor à necessidade de se conhecer a vida e os fundamentos dela e se esforçar para crescer. E que esse processo não termina nunca. A gente vai se esforçando, vai aprendendo, vai superando dificuldades, medos, conflitos e cada vez vai sendo uma pessoa mais estável, mais equilibrada. Esses espíritos que encarnaram entre nós e que a gente admira, pessoas que fizeram a diferença no mundo para melhor, que ajudaram no equilíbrio, ajudaram as pessoas, trouxeram consolo, são espíritos que construíram isso. Diferentes de nós, que ainda temos muitos conflitos, muitas dúvidas, que ficamos agarrados às nossas coisas, à nossa maneira de ser. Procuramos satisfações materiais e imediatas. Eles entenderam, eles já tinham passado por isso e já tinham entendido que isso não produzia a felicidade e a estabilidade que eles procuravam. Então, se colocaram nessa busca de procurar reconhecer as suas dificuldades e se transformar, e foram galgando esses estágios. Quando nós conhecemos eles encarnaram aqui, eles já tinham adquirido essas coisas. Alguns tiveram que, ainda mesmo nessa encarnação, fazer grandes esforços para superar problemas agudos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, chamado antigamente, antes de virar apóstolo, de Saulo de Tarso, Tarso era a cidade de onde ele vinha, era alguém altamente orgulhoso, que mandava matar pessoas em função da religião hebraica deles lá. E ele se transforma, à custa de muito esforço, dentro da mesma encarnação. Então logo ele percebe que ele está errado. Então, o capítulo de hoje, quando ele vai falar nisso, e eu vou ler agora a passagem para vocês, ele está falando que muitos de nós recebemos, através das lições da vida, que são incessantes. A própria natureza, da forma como as coisas são feitas, nos traz lições. A gente tenta se apegar a determinadas coisas e quer manter elas para sempre. Aí a gente perde. Porque é da natureza da matéria, elas se desestruturam, as pessoas morrem, as coisas quebram, os empregos passam e a gente rui. A gente se desestrutura porque a gente estava com toda a nossa felicidade voltada para a conquista daquilo ali. Ou para a manutenção daquilo ali, depois de que foi conquistado. Desculpa. Essa forma como as coisas são, elas nos trazem exemplos. Elas nos fazem parar para pensar. Quando a gente recebe a dificuldade, em função das questões da própria matéria, por exemplo, eu perdi alguém, eu sou obrigado a parar e pensar, a refazer as minhas emoções para conseguir lidar com a situação. Quantas pessoas vêm aqui muitas vezes pedir ajuda justamente por causa disso, porque estão enfrentando algum problema. Antes disso, a pessoa não pensava nisso. A pessoa não buscava isso. Ela não queria entender a vida. Ela achava que a vida era isso, era ter, conquistar e mais, ser feliz e criar os filhos. E aí ela se dá conta
aconteceu alguma coisa que mexeu na estrutura da vida dela. E ela vai procurar recurso. Aqui ou em outro lugar. Mas o importante é por que é assim. Vocês notem que é a coisa mais normal dentro do mundo. Todos os seres humanos passam por isso. Mesmo quem tem pujança material, pessoas altamente ricas, passam por isso porque há coisas que o dinheiro não compra. As pessoas passam por solidão, têm doenças incuráveis, tem coisas que não adianta ter dinheiro. O próprio dinheiro muitas vezes traz as suas dificuldades, atrai pessoas por interesse. Tu te sente com pessoas à tua volta sozinho? Então, mexe com a gente. E isso tem qual intuito? Fazer a gente parar para pensar, mas será que é tudo isso? Será que a vida é só isso? É só ter, construir, se relacionar, aí morre e deu. Acabou. Não, não é isso. Ela traz esses chamados de atenção para que a gente se volte cada vez mais, a cada nova experiência, a gente se volte cada vez mais para quê? Para a nossa essência, que é espiritual. Nós somos um espírito imortal, que temporariamente está ligado num corpo. E que vai deixar esse corpo e reencarnar mais à frente, para continuar o processo de aprendizado. A essência é espiritual. O corpo é material, sendo matéria transitória. Vocês notem que isso é tão poderoso, a gente dá tanto valor para isso, que a gente morre, se desprende do corpo e permanece aqui na volta, pisando aqui no mesmo chão que a gente pisa, que é o que vocês ouvem falar na literatura espírita sob o nome de umbral. Umbral, a palavra é assim, por exemplo, nas portas tem uma soleira. A soleira da porta é o umbral da porta. É a faixa de entrada. O umbral do mundo espiritual é aqui, é onde a gente pisa. Quando a gente morre, a gente está aqui. E a gente, em função de ser muito apegado às coisas daqui, às emoções daqui, a busca pela conquista das coisas daqui, ter conflitos e culpas aqui, ter centro de importância aqui, a gente morre e fica aqui. Se preocupando com isso, na volta das pessoas. Mesmo que a gente tenha, e aí começa a nossa exposição de hoje. Mesmo que lá no fundo a gente tenha recebido informações que não. A gente acha, pelas informações que a gente recebeu, que não, eu acredito em Deus, eu estudei lá a doutrina espírita, por exemplo, ou outra religião. E aí isso faz com que, não, isso não vai acontecer comigo. Porque eu acho que como eu vou lá, eu rezo, eu faço tudo externamente que tem que ser feito, eu estou garantido. Quando eu morrer, eu vou para o céu. Mas as coisas não funcionam assim. Quantos espíritos conosco hoje, desencarnados, viveram exatamente essa frustração? Acreditavam que, ao desencarnarem, encontrariam uma coisa diferente, um estado melhor. Então, impactuados ainda sob a influência da matéria, sobre os seus apegos, preocupado com as pessoas, com as coisas, se sentindo culpados, conflituados em relação ao tipo de vida que fizeram, guardando as suas tendências, os vícios, as características, as irritações, tudo permanece igual. Da mesma maneira que os seus gostos e as suas características determinavam escolhas aqui, enquanto encarnados, hoje, continuam muitas vezes fazendo exatamente as mesmas escolhas, levados pelas mesmas motivações. Encontrando naquilo ali uma satisfaçãozinha, um mecanismo de fuga, uma compensação para uma carência, para uma dor, para uma aflição. Nós fazemos muito isso. A gente tenta compensar as coisas. Então, como lá no fundo eu não vivo as coisas que eu sei que eu deveria viver, eu não mudo meu temperamento, eu não olho ou não quero olhar para as minhas características profundas,
Eu faço coisas externas. Eu sou gentil, eu rezo, eu comungo, eu venho tomar passe, ou eu venho dar passe. E isso é mais fácil do que olhar para a profundidade de mim e enxergar as minhas características, os meus problemas, as minhas fugas de frente. Eu não tenho. Se os problemas aparecem na minha vida, ou na vida das pessoas que eu digo amar, e eu não tenho recurso para ajudar, eu me desestruturo junto com elas, as coisas, mesmo as pequenas coisas do dia, elas me alteram profundamente, eu só estou bem quando está tudo bem. Aparecem pequenas dificuldades e eu já começo a ficar mal, já começo a ficar pressionado, já começo a ficar isso, a ficar aquilo. Eu preciso parar para pensar na natureza dos valores que eu nutro, do senso de importância. Será que eu não estou dando valor demais para uma coisa que eu não tenho garantia que eu posso manter? Para uma coisa que não depende de mim? Que não depende da minha vontade? Eu vou ler a passagem. O indivíduo que consegue superar essa situação, que eu dei o exemplo para vocês, ele se escolhe. E aí ele passa a atuar de maneira diferente dentro da vida, sendo mais equilibrado, ele consola, ele ajuda, ele é estável. Ele enfrenta os mesmos problemas que todo mundo. Mas ele vai criando cada vez mais solidez. E esse é o objetivo da vida para todo mundo. A grande questão é que, sendo muitos dos chamados, todo mundo vivendo isso, e pouco se dando conta que o objetivo é a transformação, é a evolução, a maioria permanece nesse mecanismo de dor e sofrimento, dificuldade e problema até que desperte. No caso aqui do nosso planeta, tem uma característica diferente, especial, vamos dizer assim. Aqui é um planeta chamado de prova e expiação. Mais de expiação do que prova. O que é isso? Expiação é quando a gente falhou na prova. A prova, eu enfrento um conteúdo evolutivo, um desafio. Normal, também aparece para todo mundo. Eu falho por causa das minhas tendências, das minhas características, eu me deixo levar. Aí vocês pegam todos os tipos de frustrações, todos os tipos de relações. Eu traio, eu abandono, eu faço mau uso dos recursos que a vida me deu, da saúde, do dinheiro, de qualquer coisa. Isso gera conflitos e arrependimento. Aquilo que eu deveria ter usado para o bem, eu usei para o mal. Ou para o desequilíbrio. Aí eu tenho que voltar numa próxima encarnação e corrigir. Aqui é um planeta mais de expiação do que de prova. Nós somos repetentes. Estamos aqui repetindo. Então, esse chamado já chegou a nós ao longo de muitas encarnações. E nós permanecemos querendo não ouvi-lo, fugir dele, não saber dele. As mesmas coisas que hoje cada um de nós pensa com dificuldade, e lá na nossa vida, no nosso dia a dia, nos causa pressão, problema, ou é um centro de interesse, algo que eu quero muito ter e conquistar, são características repetidas. Eu já fui assim, e já falhei por causa disso. Isso se enraizou no meu jeito de ser. Por isso que quando eu paro para pensar, eu digo, putz, é muito difícil. Mas é difícil porque outra pessoa não tem tanta dificuldade nessa mesma área. Vai ter dificuldade numa outra área. Mas para outra pessoa, nessa mesma área, não é tão difícil. Por quê? Porque eu criei um vício. Repetido, repetido, repetido e mantido ao longo de muito tempo. Então eu preciso de muita determinação, muito esforço sobre mim mesmo. Quando Jesus falava orai e vigiai, vigiar exatamente a si mesmo, dentro de si, os impulsos, se perguntar por que se sente e se pensa daquela maneira. Na reação com cada criatura, cada sentimento dentro da vida. Vamos para a passagem. É uma história, uma parábola que Jesus contava essas histórias com um fim moral. Então ele monta essa história, que é chamada parábola do festim de bodas, ou seja, uma festa de casamento. Bodas é casamento. Ele falava muitas vezes em casamento porque ele simbolizava nisso o casamento da humanidade, que seria a noiva, com ele,
com os valores que ele ensinava e ensina, que é o noivo. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus, ele começou a história: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, um rei que queria festejar o casamento do filho, despachou os seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. Convidaram ele para o casamento, por que eles não iam querer ir? Mas Jesus está fazendo uma comparação. Já entra aí o nosso comportamento que eu disse para vocês. A gente recebe o chamado, mas a gente nega, não quer, permanece fixo nas nossas ideias, nos nossos centros de busca, de interesse. Recusamos. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e os meus cevados. Cevados são os animais que estão prontos para o abate, que já estão em tempo de abate, que já engordaram o suficiente. Tudo está pronto. Vinde às bodas. O que é isso? É uma relação dele. A vida, como processo evolutivo, ela tem as suas leis, está tudo pronto. Eu criei tudo para que vocês pudessem evoluir e serem felizes. Venham, façam a aderência. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, ou seja, não deram bola, lá se foram. Um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio, que representa os lazeres e os interesses de trabalho, de aquisição. Os outros pegaram dos servos e os mataram. Opa, nada a ver. Vai lá e mata o cara. O cara vem convidar para uma festa de casamento, mata o cara. Mas foi assim. Quem são os servos? Esses espíritos mais evoluídos que encarnaram ao longo da história da humanidade e que chegando aqui dizendo: olha, não funciona assim, prestem atenção, funciona de outro jeito. Pega eles, mata eles. É só olhar, a história está cheia disso. Os mataram depois deles haverem feito muitos ultrajes, quer dizer, muitas humilhações, muitas agressões. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e mandou contra ele seus exércitos. Contra eles, seus exércitos. Exterminou os assassinos e lhe queimou a cidade. O que é isso? Claro, Jesus está fazendo uma figura segundo o tipo de pensamento e de crença do povo hebreu, que ainda pensava em reino, em exércitos e coisas desse tipo. Mas como que isso aqui acontece na prática? Isso é o sofrimento. Quando a gente, como eu expliquei, vai lá e continua vivendo da nossa maneira de ser, a lei é uma lei de ação e reação. Não precisa Deus lá dizer: não, eu vou te punir. Eu estou fazendo, e o que eu estou fazendo, eu estou plantando determinadas coisas. Aquilo tem uma consequência. Aquela consequência volta sobre mim naturalmente. Quando isso acontece, o nível de sofrimento, de dor, a minha dificuldade, a minha incapacidade de ter recursos para lidar com tudo isso, faz com que o sofrimento seja atroz, seja enorme. Por isso que ele diz: exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Isso representa o quê? Ruína pessoal. Das ilusões, dos valores deturpados, distorcidos que se manteram. Muitas vezes esse momento acontece só no pós-morte. A gente passa uma vida inteira ironizando, achando que sabe, achando que, como eu disse, que está fazendo oração, e afinal de contas não é uma pessoa tão ruim. E aí quando a gente chega próximo da morte, que não é uma morte que nos pega de surpresa, e a gente está sentindo, está se aproximando do momento da morte, a gente começa a ficar inseguro, ansioso. Não pensem que isso é para todas as pessoas, passam por isso. As pessoas que têm segurança dos seus valores profundos, elas têm serenidade até o momento da morte. Quando a gente tem essas incertezas, a gente sente a própria fragilidade, como diz no outro capítulo aqui, começa a chegar perto de uma situação que eu não sei como é que vai ser, eu começo a sentir a minha própria insegurança. E aí, eu vou para o mundo espiritual cheio de culpas, de tormentos e de problemas.
É um inferno? Não. No sentido bíblico, não. Eu não vou ficar lá para sempre. Mas que os tormentos que não são do lugar estão dentro de mim, porque eu começo a botar a mão na consciência e ver tudo que eu deveria ter feito que eu não fiz. Tudo que eu dei valor excessivo e que não tinha tanto valor. O tempo que eu perdi. Aí, depois de um tempo, eu me lembro das encarnações anteriores. Vejo que eu me repeti. E isso vira um caos interno. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Então o que é isso? Dentro da história da civilização, houveram povos, como os próprios hebreus, que tiveram contato com essa boa nova mais cedo e a recusaram. Outros de nós, que ao longo das encarnações fomos padres, trabalhamos em centros religiosos e tivemos noção de que a gente poderia ter acelerado o nosso processo evolutivo se a gente tivesse feito as coisas que Jesus ensinou. Mas a gente resolveu, de novo, deixar de lado, seguir os interesses. Deturpamos as próprias religiões que deveriam ter sido criadas para ser fontes de luz, de esperança e de consolo para as criaturas. Aí chega um momento que Deus diz assim: bom, então chega, agora vou mandar para todo mundo. O que eu vou mandar para todo mundo? Como é que isso acontece na prática, de novo? Hoje, o conceito religioso, o próprio evangelho, mesmo que muitas vezes distorcido, mas as bases fundamentais, elas estão espalhadas pelo mundo inteiro. Há, no momento, uma ação dentro das sociedades do mundo inteiro para apagar a figura do Cristo. Para estimular as pessoas ao materialismo e ao consumismo e afastar elas dos valores de Jesus. Mas quem está fazendo isso? Espíritos que, dentro desse processo todo, não aprenderam e ainda estão arraigados, agarrados nesse tipo de valor. Ainda querem dominar, acham que pelo número de pessoas que eles dominam, maior é o poder, porque na história o poder sempre foi medido dessa maneira. Quanto mais mais gente eu domino, mais área eu tenho, mais poder eu tenho. Morreu, é espírito, está desencarnado, mas ainda, como eu disse para vocês, pensa como se encarnado estivesse. E qualquer doutrina, ensinamento, que possa despertar as pessoas e libertá-las da ação deles, que estimulam mais e mais e mais na direção do consumismo, se torna uma inimiga deles. E eles atacam e agridem e tentam desestruturar. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. Então vocês pegaram ali, né? Ele convidou todo mundo recebeu o chamado. Bons e maus. Então tá ali na volta da mesa representa quem? As pessoas que receberam os chamados, se deram conta, chegou para todo mundo. Como eu disse, através da própria vida, chegou. Alguns aderiram, outros não. Por isso ele fala bons e maus. Aí o rei entrou nessa sala. É a humanidade. Entre encarnados e desencarnados. Para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe. Ele vai dizer alguma coisa agora. Mas ele se deu de cara com um homem que não vestia a túnica nupcial. A túnica nupcial, que era a camisa, a vestimenta tradicional que o noivo deveria usar. Então não tem sentido que um convidado precisasse colocar a túnica nupcial.
Por que ele fala disso? Por causa daquela figura inicial que eu lhes falei. Que, na verdade, é preciso que a humanidade case com Jesus. Então, cada um representa o indivíduo que vai casar com Jesus. Só que esse indivíduo ele não estava vestindo a túnica nupcial. Ou seja, ele não estava preparado. O que é vestir a túnica nupcial? Não vestiu os valores. Buscou os formatos externos, mas não buscou os valores. E aí ele disse: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então, disse o rei à sua gente. Por que ele guardou silêncio? Quando a gente é pego no contrapé, e nos pegam, que alguém consegue perceber as nossas mentiras, as nossas hipocrisias, quando a gente demonstra para os outros uma coisa que a gente não é. Jesus fazia muito isso com os fariseus, desmascarava, desvendava. Não tem o que dizer. Está exposto. E aí, normalmente, a gente se constrange e fica em silêncio. Então, disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Pranto, choro, ranger de dentes é um som que a gente faz quando a gente está em extrema aflição, que a gente esfrega a mandíbula de baixo na mandíbula de cima. E isso causa um som. Sofrimento. É uma outra figura, é impactuante. É impactuante. Jesus está fazendo dessa maneira, vocês acham que é o quê? É por acaso? Não, ele quer fazer uma figura que mostre o nível de dificuldade e de sofrimento que a gente constrói para si mesmo. Em função de alimentar ilusões. E aí ele termina falando a frase: porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, muitos receberam na história dele o chamado, mas poucos aderiram. Poucos vestiram a túnica nupcial. Até hoje a gente encarou isso como assim: não, vestir a túnica nupcial eu vou pegar um livro, como eu estou fazendo aqui hoje, e vou sair pregando aí. Vou sair ensinando, eu tenho que fazer parte de uma religião para fazer isso. Eu não quero fazer isso, eu não quero ser um sacerdote. E aí, então, deixa para lá. Mas não é essa a questão. Eu sou uma pessoa justa e equilibrada na minha vida, na profissão que eu exerço, nas relações dentro da minha família, dos meus amigos, com os meus inimigos. Eu me esforço para que esteja presente em mim esses valores, que as minhas reações sejam tomadas por ele. Eu olho para em mim procurando identificar aonde que eu posso estar errando, que eu posso estar prejudicando alguém ou prejudicando a mim mesmo, porque é amar ao próximo como a si mesmo. E luto contra isso? Ou eu me justifico e digo: não, mas afinal de contas o fulano é assim, é assado. É ele que começou. Eu estou sempre arranjando uma desculpa, uma justificativa para me manter como eu sou. Nas mais diversas áreas. Por isso que eu não tenho como ler todas as passagens, mas se vocês pegarem aqui, uma das passagens fala assim, é Jesus dizendo assim, eu vou ler a primeira frase: nem todos os que me dizem, é Jesus falando, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai. O que é dizer Senhor, Senhor? É isso, a gente reza. Ah, Senhor, Senhor, me ajuda, me faz isso, protege a minha casa, não sei o quê, e bota imagem, bota coloração, e faz não sei o quê, mas está tudo fora, não está nada dentro. Eu não vivo aquilo. E o que é fazer a vontade do meu Pai? É isso, é entender a vida, porque a vida é obra de Deus, os fundamentos, os objetivos, e procurar me adequar a ela, e não querer distorcer a vida para atender os meus caprichos, as minhas ilusões, ao que eu julgo que eu mereço, sem parar para pensar, tá, mas será que isso que está acontecendo comigo, que eu julgo que é tão ruim, não tem um motivo? Isso me daria motivo de resistência
Se eu não me sentisse vítima, se eu não me colocar na posição de vítima, eu tenho mais capacidade de resistência. Se eu acho que eu sou uma vítima, que eu não mereço aquilo, aumenta o meu sofrimento. Eu estendo as coisas. Porque o objetivo da lição, do problema é ensinar. Depois que tu aprendeu, tu não precisa mais daquilo. Porque não é um mecanismo punitivo. É um mecanismo evolutivo, é um mecanismo de ensinamento. A vida continua depois dessa encarnação. A última passagenzinha fala exatamente a mesma coisa, porque o Kardec, quando ele organizou, ele reuniu as passagens justamente por assunto e colocou um título, normalmente uma frase de Jesus, que remete a esse conteúdo. E esse outro também não posso ler inteiro, mas vocês já devem ter ouvido falar nessa frase, que ela é famosa. Muito se pedirá aquele que muito recebeu. O que isso significa? Se eu recebi, se eu entendi, chegou para mim, eu tive a oportunidade, de qualquer maneira que tenha sido, através da própria experiência pessoal dentro do ato de viver, através de um conteúdo, de um livro, de alguém que me aconselhou, de alguma coisa que aconteceu, chegou para mim, eu entendi e não usei, isso vai se converter dentro de mim depois em tormento, em culpa. Por isso que muito se pedirá a quem muito recebeu. Isso é Deus que vai fazer isso externamente, vai dizer, não, tu tem que fazer, estou te cuidando. Não precisa. Porque a lei dele está gravada na nossa própria consciência. Quanto mais a nossa consciência se desenvolve, significa que mais a gente está compreendendo a lei divina. E quando a gente entende e resolve, por um outro motivo, por uma outra satisfação, não fazer, não se esforçar, eu não estou falando do estado pronto e consolidado, eu estou falando do esforço que vai inevitavelmente levar a isso. Isso vai me gerar culpa depois. E isso é que é o muito pedido. É interno, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Por isso que ele começa dizendo, ó, o servo, olha essas figuras que ele criava. O servo que souber da vontade do seu amo, quem é o amo? Deus, através da vida. O servo que souber da vontade do seu amo, quer dizer, sabia o que era para fazer, e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Ele sabia, não fez, foi muito castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade, não sabia, e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Mas não é justo. O cara não sabia. Por que ele vai ser punido? Ele vai ser punido na figura porque tem uma ação e reação. Vai doer menos? Vai, porque eu vou poder dizer para mim assim, bah, olha o mal que eu fiz, mas eu não sabia. E esse eu realmente não sabia, quando for honesto, não foi porque eu enfiei a cabeça no buraco querendo me esconder, eu realmente não sabia, isso vai servir como um lenitivo, uma desculpa para mim mesmo. Vai amenizar um pouco do meu conflito interno, porque eu não sabia. E eu ainda posso dizer, eu não sabia, agora que eu sei, eu vou fazer diferente. E isso me dá esperança. Mas ainda assim eu fico mal pelo todo o dano que às vezes eu causei. Por isso, menos punido. Mas se eu sabia, eu vou olhar aquele mal e o que eu vou dizer para mim mesmo? Eu sabia, não fiz porque eu não quis. Aí o nível de culpa e tormenta é maior. Então isso foi falado para quê? Para que a gente soubesse, para que a mensagem chegasse, para que o chamado nos chegasse. Claro, hoje com a doutrina espírita a gente consegue fazer os chaveamentos para entender essas coisas claras como nunca. E poder ter convicção, clareza, para sair lá na vida, enfrentar as coisas e vivê-las. E se transformar. Mas aí vem a grande questão, né? Que é uma outra passagem de hoje. E vocês também já devem ter ouvido falar. Muitos tentarão, mas poucos entrarão pela porta estreita.
grande é a porta da perdição. A gente sai na vida, é a pressão social, a pressão dos familiares, as nossas tendências, os nossos vícios, os nossos gostos. Quem vai olhar para dentro de si, buscar entender, buscar se convencer e passar a fazer um novo esforço nessa nova direção? Quem não vai mais se deixar levar? Isso é que faz toda a diferença. Se até hoje a gente fez coisas que são dignas de censura, que trouxeram para a nossa vida problemas, sofrimentos, no mínimo, em vez da gente querer sair consolando os outros, ensinando os outros, porque a gente quer se sentir, né? A gente quer achar que não, eu sou uma boa, aquela pessoa que sai a dar conselho, porque ela quer se sentir que ela é melhor. Ela pode. Mas aí quando chega um problema para ela, ela não consegue resolver. Às vezes entram os espíritos em comunicação. E aí os espíritos em comunicação cobram essas coisas. Ué, tu vai me dizer para mim fazer tal coisa, mas tu não usa? Tu não faz? Porque aí o espírito está vendo, né? Para os outros a gente mente. Mas o espírito está lá, nos acompanhando na nossa casa. Vê muitas vezes as nossas reações, coisas que passam despercebidas. Então isso se trata, eu diria para vocês, para finalizar, que isso se trata de honestidade e transparência. Quem quer, precisa olhar para dentro de si, ver as suas características de verdade, pensar por que eu reajo assim, por que eu me sinto assim, por que tal coisa me incomoda, me atormenta, por que eu quero tanto tal coisa, por que mesmo com tanto esforço eu não consigo. Essas respostas existem. E elas estão dentro da nossa própria história. Às vezes na vida atual, às vezes em vidas anteriores, que deixam mais claro. Mas que olhando para as nossas características, as nossas tendências reativa não é uma coisa pensada. Reativa é assim, eu estou lá, acontece aquilo, explode dentro de mim. Eu conseguiria me entender. Se agora eu sou assim, exemplo, se agora eu sou irritado, se agora qualquer coisa me tira do sério, se agora qualquer coisa que me desagrada, me irrita, eu quero dominar, eu quero controlar, imagina como é que não era mais para trás. Imagina como é que não era numa encarnação anterior. Quantas pessoas eu não devo ter manipulado, enganado, submetido, para que as minhas vontades fossem atingidas, fossem feitas. Então eu preciso olhar para... eu estou pagando pelo que eu fiz em vida anterior. Não. Na verdade, os sofrimentos que tu tem é porque tu ainda mantém o mesmo comportamento. O espírito que é obsessor, que tu quer tirar, que tu vem muitas vezes no centro espírita pedir para fazer trabalho de desobsessão, para arrancar o espírito malvado que está te atucanando, e que muitas vezes foi uma vítima tua, na verdade ele encontra em vocês, em nós, nas nossas características, o quê? Ele olha assim, tem um novo corpo. É uma nova sociedade, às vezes é um novo país, uma nova conjuntura social, mas ele olha lá e diz, está lá, eu estou vendo. É a mesma pessoa que me fez aquilo. Olha a reação, igualzinha. Às vezes até os trejeitos que a gente guarda, os trejeitos são os mesmos das vidas anteriores. Como é que ele vai ter vontade, estímulo para perdoar? Conseguiria, se empregasse ele o evangelho? Sim, conseguiria. Poderia começar não desejando o mal, como diz Jesus ali no Amai os vossos inimigos. Mas nós, que nos dizemos bons, então teríamos muito mais motivos para fazer esforços de transformação, para que ele nos olhasse e visse, ele mudou. No início eu não acreditei, eu insisti, mas ele mudou. Eu tentei de tudo para levar ele à recaída e ele não caiu. Inspirei, ele trouxe pensamentos, trouxe pessoas, trouxe situações, mas ele não caiu mais. Então ele mudou.
Aí ele perde a motivação de atacar, porque já não é mais a mesma pessoa. Tem uma frase para finalizar que diz assim: quando Jesus entra no coração de uma pessoa, nova pessoa é, porque tudo nela é novo. Ações, sentimentos, esforços, direcionamentos, tudo é novo. E nós possamos ser novas pessoas pelo nosso esforço. Então tá, nos despedimos então do pessoal de casa que nos acompanha à distância, agradecendo a companhia, tenha uma boa semana e até a nossa próxima atividade. Pessoal que